os assentos. Vontade, glória a Deus. Quem crê que o Senhor já está presente nesse lugar? Aleluia. Eu não costumo pregar mensagem sem antes Deus confirmar alguma coisa no meu coração. E até eu chegar aqui eu não tinha confirmação de nada. E eu só fui no que eu estudei, no que o Senhor tinha revelado para mim. Mas os irmãos cantaram, né? Vem descendo um rio para me dar a vida. E o tema da nossa mensagem hoje é o Rio de Cura. Eu gostaria de agradecer, antes da gente começar, agradecer ao presbítero Isaac pelo convite, aos meus pais também que me trouxeram, que estão comigo, me apoiando desde sempre, Deus abençoe. E ao pastor José Carlos também, que não se encontra aqui presente, mas ele me deu a permissão de estar aqui, ele sempre está comigo me dando a sua bênção, então sou muito grato à vida dele. Dá um clique no controle. A gente vai fazer menção da palavra de Deus em Ezequiel 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Versículo é o de número 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Ainda a Bíblia sendo folheadas. Oi? Sim? Se os irmãos quiserem acompanhar também, está aqui do nosso lado, tá bom? Eu vou ler na versão NVT, talvez seja um pouco diferente, mas a palavra de Deus diz assim. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, a minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio profundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda a espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda a espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que desce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém? Amém. Põe no 1, por favor. Para a gente começar essa ministração, eu gostaria de trazer um pouco do contexto sobre quem era Ezequiel. Ezequiel, ele era um sacerdote profeta durante 593 a 571 a.C.
É importante que a gente saiba que o sacerdote era alguém responsável pelo templo e o profeta era aquele que passava a mensagem de Deus para o povo. E o livro ele se passa durante o exílio babilônico, ou seja, Israel peca contra o Senhor, eles são levados cativos para que o Senhor os ensine e os corrija, para que eles voltem à presença do Senhor novamente. O livro de Ezequiel está dividido em 5 tópicos. O primeiro tópico é o chamado, do capítulo 1 ao capítulo 3. O segundo tópico são as profecias contra Jerusalém, do capítulo 4 ao 24. O terceiro tópico são contra as nações, profecias contra as nações, do capítulo 24 ao 32. A salvação de Israel, do 33 ao 39. E o último tópico que se encaixa no que estamos lendo é o futuro de Israel, que é do 40 ao 48. E esse texto, ele se encontra nas profecias referentes ao futuro de Israel, ou seja, Ezequiel estava tendo uma visão do que iria acontecer com o povo de Israel naquele momento. O último tópico do livro. E a epígrafe desse texto, não sei se a sua Bíblia tem, mas é um trechinho bem pequeno em negrito, em cima do número ou às vezes em cima do texto. O meu vem escrito, o rio de cura. E essa epígrafe, ela dá um auxílio, digamos assim, com o que estava acontecendo no momento. Imagine, você está passando por um momento de dificuldades, um momento de aflição, um momento de exílio da sua terra. Você não se encontra em contato com as coisas que você costumava ver, com as praças que você costumava andar. E vem alguém e te diz, você vai voltar para lá. Às vezes haviam pessoas que já tinham perdido a esperança, mas Ezequiel estava recebendo uma visão do Senhor que eles voltariam. E o verso 1 e o verso 2 nós vamos começar lendo que o Senhor tem algo especial para nós essa noite. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo e ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. No começo, Ezequiel ele tem uma visão do templo, do novo templo, e uma água jorrando por debaixo da porta leste. Para algumas pessoas que conhecem um pouco, o sol nasce do lado leste. O sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo, que talvez aqui pode estar sendo dito é que do leste vem a salvação, do leste vem o sol. O sol da justiça ainda brilhará outra vez. Jesus ainda vai brilhar sobre as nossas vidas outra vez. Amém? Você crê nisso? O verso 3 nos diz assim: o homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Perceba, no começo do capítulo nós vemos Ezequiel, a porta do templo e uma água jorrando. Ali não diz a quantidade, mas provavelmente rasteira, algo bem pequeno, que começava a sair de dentro do templo. E depois ele anda 500 metros, é uma distância considerável, até a água bater no tornozelo dele. O que é importante a gente notar, presta bem atenção nisso. Você nunca vai ver mudança se você não começar a se mexer. Se você continuar parado, esperando que aquela água se torne um rio, aquela água não vai se tornar um rio. Se você for a uma nascente, você vai ver, a nascente é pequena. A nascente de todos os rios grandes são pequenas. Mas se você começar a andar, se você não desistir, se você não falar, olha, eu vou ficar aqui parado para ver o que vai acontecer. Viu? Quem fica parado é só árvore. Nós precisamos estar em movimento, porque Deus nos criou para estarmos em movimento, andarmos e fazermos a obra dele, para que nós estejamos em movimento, causando a mudança no ambiente. E Eclesiastes 11:4 diz que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você deseja ter alguma coisa na sua vida, deseja alcançar algum propósito, algum objetivo, comece a andar. Não fique parado esperando que as coisas venham a acontecer por simplesmente acontecer. Não fique olhando para o vento, para o tempo, esperando que talvez haja sementes no chão. Não. Comece você a plantar. Comece a andar, que ali, a partir dali, tudo começará a ser novo. Amém? Amém. O verso de número 4 diz:
ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. A mesma água que fluía da porta do templo, que era pouco, depois de 500 metros, chegava no tornozelo. Agora com 1,5 km, 1 km e 500 metros, ela já estava chegando na cintura. Perceba que quando você anda, talvez, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de atravessar um rio, mas se você vai atravessar um rio fora a correnteza, dependendo do tamanho dele, é complicado de você andar. É complicado você passar, por exemplo, se um rio for baixo, você passa andando. Se o rio estiver na sua cintura, às vezes você tem que se agarrar em alguma coisa para você não ser levado pela correnteza e acabar caindo, ou pior, até morrendo. Então, o que a Bíblia traz aqui para nós? Quanto mais você anda, mais difícil vai ficar. Não espere que as coisas vão facilitar. Infelizmente, nós temos esperança, e é bom que nós tenhamos esperança, mas infelizmente as coisas nem sempre saem como a gente planeja. Nem sempre as coisas dão 100% certo. Mas quanto mais você anda, mais difícil fica. Mas não desista. Porque do outro lado, Deus tem uma revelação para nós. Do outro lado, Deus tem uma palavra para a nossa vida que vai nos colocar de pé outra vez. Em Eclesiastes 7:8, a parte A diz: melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Não pare de andar. Não pare de andar. Deus tem uma palavra para alguém aqui. Deus está mandando dizer, não pare de andar. Às vezes nós estamos aqui, nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, pensamos que a nossa vida não tem mais jeito. Nós chegamos no fundo do poço, mas não pare de andar. O Senhor nos trouxe aqui para dizer, não pare, não pare, não pare, não pare de andar. O verso 5 diz: então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. O 6 continua dizendo: ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. A mesma água, que era rasteira, agora ela cobre Ezequiel, de maneira que seja difícil dele atravessar. Ele já tinha andado 2 quilômetros. Então perceba que aqui o homem, ele tem um papel muito importante. Ele ajuda Ezequiel a atravessar. Ele pega Ezequiel e leva ele para o outro lado do rio. Não importa o quão difícil as coisas vão ficar. Não importa se a água já cobriu você, se você agora está tendo que atravessar nado, se as situações, as circunstâncias do dia a dia estão te colocando em momentos, talvez, que você olha para o céu e diz, onde está o meu socorro? Talvez você está passando por momentos onde o seu maior desafio seja contra você mesmo, onde a sua maior luta seja contra você mesmo, mas não deixe de andar. Se quando você chegar a um momento em que essa água te cobre, Deus diz para você, no momento em que suas pernas não puderem te levar, vai ter alguém para te segurar. No momento em que as suas pernas não puderem te levar mais, vai ter alguém, Deus vai enviar alguém para te auxiliar. Deus vai enviar alguém que possa te ajudar a carregar a cruz junto com você. Alguém que possa te levar ao outro lado do rio, para você receber aquilo que o Senhor tem para falar para você. Um exemplo disso é Jesus. Quando ele estava sendo crucificado, ele estava indo para o Gólgota. Seus discípulos já não estavam perto dele. Aqueles a quem Jesus confiou uma missão, aqueles a quem estavam junto com Jesus na multiplicação dos pães, nas coisas mais maravilhosas que Jesus já tinha feito sobre a terra, não estavam mais com ele. Até que os soldados que estavam ali, chamam um homem chamado Simão, Cirineu, e constrangem ele a levar a sua cruz. Mateus 27:32 diz: quando saíram, encontraram um homem Cirineu, ou seja, da cidade de Cirene, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Então pode ficar tranquilo. Não importa o quão difícil esteja essa luta, na hora certa, Deus vai colocar alguém para te ajudar a levar isso mais longe. Deus vai colocar alguém do seu lado para te impulsionar, para te falar, caminhe mais um pouco, porque a revelação, aquilo que o Senhor tem para você, está lá do outro lado. Não desista agora.
Fala para quem está do seu lado aí. Você não vai precisar lutar sozinho. Grava isso. Você não vai precisar lutar sozinho. A presença de Deus é maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Deus, ela vai trazer pessoas para perto de nós, que vão nos impulsionar, que vão nos ajudar a andar, nem que seja mais 5 metros, nem que seja mais meio quilômetro, mas Deus vai colocar pessoas no momento certo. Então não se preocupe, não fique preocupado talvez com o que está acontecendo hoje na sua vida, as coisas que talvez você tenha passado que são difíceis. No momento certo, Deus vai colocar a pessoa certa na sua vida, um amigo, alguém de Deus que vai te ajudar a carregar a sua cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ao verso de número 7, que diz assim: Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto, repita isso, Mar Morto. Mar Morto. Ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vidas... Não, é só o Mar Morto. Só o Mar Morto. A sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Uma coisa importante da gente observar é que toda água, principalmente águas de oceanos, elas são medidas através de um certo nome científico que é salinidade. A salinidade, ela mede quantos sais minerais em massas de águas naturais existem. Ou seja, por exemplo, em um oceano eles pegam uma amostra e calculam uma média de quanto existe de sal, de sais minerais dentro daquela água. A salinidade normal é que a cada litro de água há 35 gramas de sais minerais dissolvidos. O Mar Morto ele possui 300 gramas a cada litro, ou seja, é quase 10% maior. 10 vezes mais, desculpa. É quase 10 vezes mais. E se você for parar para analisar, o Mar Morto ele não tem vida alguma, ele não tem nenhum tipo de peixes, de plantas. Há pouco tempo atrás, se não me engano, há 1 ano mais ou menos, surgiu uma notícia de que havia peixes no Mar Morto, que a profecia havia se cumprido, mas é importante ressaltar que esse evento, na verdade, foram informações tiradas do lugar errado, pessoas pegaram informações, pegaram vídeos de outros rios e colocaram na internet dizendo que era o Mar Morto. Mas o Mar Morto atualmente continua com esses 300 gramas de sal por litro, sendo uma água até difícil de você afundar nela. O que Deus ele quer tratar com a gente acerca disso? O Mar Morto é um mar inóspito, ou seja, um mar onde não tem como algo sobreviver ali, algo viver ali. Mas o que a palavra está falando? Que por onde aquela água que saiu do templo chegasse, essa água transformaria. O Mar Morto voltaria a ter vida, haveriam árvores em volta daquele rio. O que a Bíblia está nos dizendo? Se o templo é o local da presença, o que sai do templo, o que sai da presença, somos nós. Nós saímos do templo e levamos a presença junto conosco, ou seja, podemos ser comparados ao rio. E levamos a presença juntamente conosco. O que Deus quer de nós? Deus quer mudança. Aonde nós chegarmos, haverá mudança no ambiente. Aonde quer que nós chegarmos, levando a presença de Deus, haverá transformação, haverá vida e vida em abundância na presença de Deus. Às vezes, pensamos que estamos como um mar morto, morto mesmo, sem nenhuma perspectiva de vida. Obrigado, mãe. Estamos sem nenhuma perspectiva de nada. Mas o importante é que Deus ele está nos dizendo hoje: os lugares e ambientes inóspitos serão transformados pela minha presença. Aquilo que um dia não tinha vida, aquilo que um dia não tinha valor, aquilo que um dia não tinha resultado, vai se transformar para a presença de Deus, pela presença dele. Glória a Deus. Vamos ler agora apenas o verso 10. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto,
desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Repita comigo: En-Gedi, En-Eglaim, mar Mediterrâneo. En-Gedi é um lugar de beleza. É um lugar muito bonito, assim, no meio de um deserto, próximo ao Mar Morto. Ele tem uma abundância de água muito grande, água boa. En-Eglaim é uma fonte onde bezerros eram alimentados. Ela foi nomeada graças a isso, onde bezerros iam lá e tomavam água e comiam das plantações que haviam ali por perto, também próximo ao Mar Morto. O Mar Mediterrâneo, ele é um mar que possui em torno de 700 espécies de peixes, molúsculos e crustáceos. Ou seja, é um mar com muita vida. E a pesca realizada nesse mar equivale a cerca de 10% da pesca realizada no planeta todo. O que Deus está mostrando aqui? Que onde a presença chega, há uma mudança e uma transformação tão grande que aquilo que um dia não tinha valor passa a ser importante. Aquilo que um dia foi olhado, menosprezado, não tinha importância, agora se torna uma rota importante para onde as pessoas passam. O que antes as pessoas saíam de perto para buscar em outros lugares, vão ter que se aproximar para buscar coisa nova. Porque o rio aqui, ele vai se encher de vida. O rio vai se encher de peixes, de boas espécies. E o que a palavra nos diz é, essa água, quando essa água encontrar a água do Mar Morto, haverá vida. Haverá vida. Então grave isso, por favor, grave isso com você. Haverá vida no momento certo. No momento certo haverá transformação. No momento certo Deus fará aquilo que Ele deseja em mim e em você. Você crê nisso? E o verso de número 12 é onde se encerra a visão de Ezequiel. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Meus irmãos, quando isso acontecer na nossa vida, nós veremos que Deus cumprirá em nós o Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, levante a sua mão. Tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Tudo que ele fizer será bem sucedido. O Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Não se preocupe. Aquilo que você fizer debaixo da minha presença será bem sucedido. Oh, aleluia. Antes da gente finalizar, a gente pulou o verso de número 11 propositalmente. Nós vamos ver o livro de Apocalipse, verso 22, do 1 ao 5. Apocalipse de número 22, verso de número 1. Aleluia. Repare o quão essas passagens são semelhantes, o quão elas têm pontos em comum. Verso de número 1 diz: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. O rio que flui do trono de Deus é um rio transformador. É o rio que cura, é o rio que transforma, é o rio que muda as nações, é um rio que muda, que transforma tudo que há em seu redor. O verso de número 2 diz: E passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações.
Assim como o Mar Morto foi curado, o rio do Senhor cura as nações. O rio do Senhor cura as nossas vidas, cura o nosso coração, cura aquilo por onde ele passa, aquilo que ele toca. O verso 3 diz: não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Onde há maldição, não há vida em abundância. Onde há maldição, as pessoas estão presas, estão travadas. Mas Deus diz que lá não haverá maldição, lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá nada. O rio do Senhor restaura o ambiente que um dia foi maldito. O rio do Senhor restaura aquilo que um dia as pessoas disseram que era maldição. O rio do Senhor muda e transforma tudo isso. O verso de número 4 diz: verão seu rosto e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz de lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Assim como Ezequiel via o homem, um dia nós veremos o Cordeiro de Deus. Assim como Ezequiel um dia via aquele homem na sua visão, nós teremos a possibilidade de ver o Senhor face a face. Quantos creem nessa promessa? Quantos aqui aguardam por esse momento? Aleluia. Agora nós vamos voltar lá para Ezequiel de novo, o verso de número 11. Ezequiel 47, 11. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Por que em uma visão tão importante de restauração, houve uma pausa tão brusca para se dizer de um lugar onde não seria restaurado? A gente vai voltar para Apocalipse 22. Está ali na tela, você pode acompanhar. Apocalipse 22, 11 vai nos dar o motivo disso. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. O que a palavra está nos mostrando tem lugar que o Senhor não transforma por não haver liberdade. Onde o rio do Senhor não chega pela liberdade, o Senhor não transforma. O Senhor respeita, que o justo continue a ser justo. Que aquele que pratica bondade continue sendo bom. Mas aquele que já está na lama continue. Porque breve o Senhor virá. Breve o Senhor virá para tratar com cada um conforme aquilo que nós fizemos. Mas nós temos algo a quem recorrer. Nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nós temos o rio purificador de vida em nós. E este rio é o que nos transforma de todo mal, de todo pecado. É ele que limpa o nosso coração. É o sangue do Cordeiro. Só ele nos traz restauração. Eu vou ler uma última vez esse versículo. Grave ele no seu coração. Se você puder, revisite ele várias vezes e grave isso. Porque é importante que nós continuemos a ser justos, que nós continuemos a ser santos, porque um dia o Senhor virá para nos buscar. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. O verso 12 diz: vejam, eu venho em breve, e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você crê nessa palavra? A palavra que Deus trouxe ao meu coração é essa, só que enquanto eu estudava, Deus ele me levou a um louvor que talvez ele não seja tão conhecido. Ele é um medley, uma junção de alguns louvores que fala sobre rio, e a todo tempo nós podemos nos lembrar disso, que o rio do Senhor ele vem para nos purificar, ele vem para nos transformar. Você crê nessa palavra?